bem, amigos telespectadores, amigas telespectadoras, caros internautas que nos acompanham pelas redes sociais? E hoje tem um bloco Saúde do Homem para lá de especial. Vocês estão vendo aí atrás escrito esse laço, esse bigodão aí, Novembro Azul. E é sobre esse tema que eu converso a partir de agora com o professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Uroprocto. Primeiro, professor, estava com saudades, demos uma pausa aí nas gravações, mas estava com saudades, viu? Vamos voltar com tudo. Agora estamos aí. E voltamos com um tema essencial para a saúde do homem, que é o Novembro Azul. Estou vendo o professor de camisa azul, já veio paramentado aí para falar. E essa campanha é de fundamental importância para todos os homens. Por quê, professor? Na verdade, o grande carro-chefe dessa campanha é a prevenção do câncer de próstata, que é a principal causa de morte por câncer em homens acima de 50 anos, no Brasil e muitas regiões do mundo. Esse é o fator principal, mas, na verdade, por trás de tudo isso está a prevenção da saúde global do homem. É, Você sabe que aqui no Brasil, a estatística mais recente mostra que os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. sem dúvida. E E isso por nascem mais homens, né? Nascem é, mais homens que as mulheres e elas vivem é, mais. você sabe que tem região que é o contrário, né? Tem muita É, mulher, tem 10 mulheres para um homem. Mas, certo. em geral, tem um pouco a ver isso com poluição do ar, tem uma série de explicações de locais onde tem predomínio de um sexo por causa do outro, Certo. fatores ambientais, etc. Mas o fato é que o homem, né, que tem esse papel de provedor da família, etc., acaba abandonando. Você vê muito mais viúva do que viúvo, Sim, né? E acaba morrendo, deixando a vida mais cedo por uma série de fatores, muito talvez um pouco relacionado a fatores externos, como bebida alcoólica, como aumento de bebida alcoólica e mesmo vícios como o tabagismo, que hoje já tem um quadro mais parelho com as mulheres, mas sempre os homens predominaram nisso. A chance de risco de morte por acidente, né, morte de acidente de trânsito, morte mesmo, assassinato, essas coisas maior no sexo masculino. Os homens vão para as guerras, sim, né, as mulheres não vão para as guerras, então os homens morrem em guerra. É uma série de explicações para isso, né? Mas um dos fatores é que não se cuidam, não verdade. vão ao médico, não fazem exames preventivos. E hoje a gente tem a medicina muito avançada, através de dosagem de sangue, exame físico e poucos testes de imagem, a gente consegue ter uma prevenção muito boa e testes pouco invasivos, com alto benefício, e que a gente consegue fazer diagnóstico de doenças precoces de Uhum. todo tipo, né? Desde medir uma pressão arterial, uma glicemia para ver se o indivíduo tem diabetes, duas doenças extremamente prevalentes e que afetam o homem como um todo, mas reduzem a sobrevida deles, afeta na minha área os rins, a potência sexual, uma série de influências nisso, até a gente fazer diagnóstico de doenças específicas mesmo, de órgãos específicos, com ultrassom abdominal, uma coisa simplésima. Você pode detectar um problema no fígado, um problema dentro do abdômen, no tumor, avaliar o rim, verificar se a bexiga esvazia direito, ver o tamanho da próstata. Quer dizer, tem uma série de coisas, né? Exame físico também nos diz muito quando a gente examina o paciente, né? Consegue saber, além de tudo isso que a gente já falou, ainda pode se palpar o abdômen, examinar o tórax, né? A gente o homem faz o toque retal, tem Sim. toda essa lenda em cima do toque retal, mas um exame de 30 segundos, e que nos Incrível que dá ainda além. existe isso, né? Era tanto tempo e Tem, ainda tem tem isso. bastante. É verdade. Tem algumas áreas do Brasil em que é pior, né? Parece que na É, região Nordeste é um pouco pior isso. correto. O entendimento de que um simples exame, como um toque, pode te dar o diagnóstico de problema de próstata, de reto. A gente avalia doenças orificiais do ânus, que são muito frequentes também, tanto em homens quanto em mulheres. Enfim, a gente tem uma série de estratégias que a gente pode lançar a mão numa consulta simples e com poucos exames e ter um benefício enorme para os pacientes, para a qualidade de vida e também
aumentar o tempo de sobrevida desses homens fazendo tratamentos de doenças mais precocemente. É um toque rápido que pode significar a diferença entre a vida e a morte, né? Porque a detecção precoce de um câncer de próstata ou de outro tipo de doença facilita muito o tratamento, né? A gente está cansado, É, mas tem que repetir sempre, descobrindo o câncer precocemente, a chance de cura é grande, né? a gente associando aí o toque com o PSA, a gente tem uma acurácia na indicação. E hoje, antigamente a gente fazia biópsia direto, hoje a gente faz uma ressonância magnética antes de fazer propriamente uma biópsia, que é um exame mais invasivo, que Sim. tira pedacinhos da próstata, né? Então a gente tem o toque e o PSA, a gente faz esses dois exames, e se tem algum suspeito, a gente parte para uma ressonância, e a ressonância nos confirma ou não se é realmente suspeito, e a gente parte para uma biópsia para fazer um diagnóstico de uma doença normalmente muito pequena. Quando o indivíduo não tem sintomas, ou é detectado no toque um pequeno nódulo, a chance da doença estar localizada é maior que 80%. Então, a chance de cura nesse cenário é altíssima. Em alguns casos, a gente até nem trata imediatamente, a gente acompanha. Que hoje tem essa coisa também da gente detectar qual tipo de tumor é menos agressivo ou que evolui muito pouco. E existe sim um tratamento que é o acompanhamento vigiado, a vigilância ativa, para casos de câncer de próstata pouco agressivos e de pequeno volume. Então, evoluiu demais, a cirurgia evoluiu demais com cirurgia robótica, a radioterapia, com doses cada vez mais altas e mais concentradas e menos efeitos colaterais. As drogas evoluíram demais, né, desde tratamentos hormonais como quimioterápicos. Então, assim, a gente tem hoje uma possibilidade de cura do câncer da próstata muito grande, mas isso depende diretamente de como que a gente encontra ele no início, né? Se está localizado, se já tem alguma extensão para fora da próstata. E olha a importância de a gente estar levando essa informação para o nosso público telespectador. Eu estava lendo hoje um material de pesquisa dizendo que está previsto no Brasil, no triênio 2023-2025, pelo menos o aparecimento de 704 mil casos de câncer de próstata. É um número bastante elevado e que preocupa. Se as pessoas não atentarem para a necessidade desse exame preventivo, a gente pode ter até um número maior, né? Na verdade, o que acontece, né, a gente tem um estudo que nós desenvolvemos junto com o Hospital do Câncer de Barretos, a Faculdade de Medicina do ABC, junto com o Hospital do Câncer, que mostra que os indivíduos que não fazem check-up ou que são detectados através de uma primeira consulta tardia, já por volta de 60, 70 anos de idade, já não precocemente, tem 3 a 4 vezes mais chance de ter doença avançada no local e metástase. Então, não tem dúvida, essas doenças são menos curáveis. Né? A doença metastática é incurável, mas a gente prolonga muito a sobrevida do paciente. Mas a doença localmente avançada é menos curável, com a chance menor de cura do que a doença localizada. Isso é fato já no mundo inteiro, diversos trabalhos publicados mostrando isso, né? Certo. Então, a chance que tem de curar é detectar precocemente. Verdade. Professor, Então, fica essa dica aí para o novembro, né? Pelo menos uma vez por ano, lembrar que existe exames de check-up para serem feitos. verdade. Você falou aqui agora há pouco, quando se faz mais tarde, com 60, 60 e poucos anos. Qual é a idade ideal para começar a fazer essa consulta ao médico e já iniciar tratamento? Veja, se a gente está falando de um cenário mais genérico, a partir dos 40 anos, a gente já começa a ter incidência de hipertensão arterial, já começa a ter uma incidência maior de distúrbios mentais, tipo ansiedade, tipo depressão. E para os problemas da próstata, seria a faixa etária dos 50 anos. Então, não pode confundir muito isso. Né? Para a sua saúde global, comece aos 40 anos a fazer consultas regulares.
certo. A visita pro urologista, que vai fazer a detecção de uma doença precoce da próstata, é a partir dos 50 anos em indivíduos que não têm antecedentes na família ou que não são de raça negra, porque raça negra e antecedentes de câncer de primeiro grau na família, câncer de próstata ou câncer de mama, quando é mulher, quando é a mãe, tem indicação de começar com 45 anos. Então, Hum. essa é a diretriz que tem a Sociedade Brasileira de Urologia e que a gente segue também a Sociedade Americana e outras sociedades do mundo para detecção precoce de problemas da próstata, tá? Tá ótimo. Então, tem essa diferença, mas com certeza a partir dos 40 já vai estar tendo benefício em detecção e prevenção de muitas outras doenças. Tá ótimo. Professor, tem algum tema que eu não perguntei, alguma questão que não foi levantada que você acha importante Esse esclarecer? é um assunto bastante extenso, né? A gente Sim. pode até marcar um outro dia para falar de coisas mais específicas, né? Mas fica a mensagem que a prevenção é super importante. Não, você imagina, a aterosclerose, a hipertensão começa a partir da faixa etária, normalmente a partir dos 40 anos. Sim. Hipertensão vai dando placa de ateroma no corpo todo do indivíduo. Poxa, quando atingir a peniana, o indivíduo fica impotente. Então, a gente está falando de coisas que levam muitos e muitos anos para acontecer. Então, se começar precocemente, a gente tem chance de abortar um processo de aterosclerose sistêmica. A gente tem a condição de detectar se a parte hormonal do homem está boa, está legal, para ele manter uma atividade sexual bacana, manter a atividade física, que é super importante, alimentação. Tudo isso a gente indica para os homens a partir de 40 anos. E aí, com foco muito centrado nas doenças cardiovasculares e na parte urológica. São os principais fatores de risco de morte para esses homens. Então, fica a mensagem: sim, comece a partir dos 40, faça seus exames periódicos, tenha bons hábitos alimentares, faça exercício. Tudo isso vai ajudar para uma saúde global. Tá ótimo. Então vamos fazer o seguinte, já que a gente está no mês Novembro Azul, semana que vem a gente volta a falar e aprofundar mais outros aspectos dessa preocupação com a Perfeito, saúde do homem. Tá ótimo? perfeito, perfeito. Está combinado. Então o pessoal já fica avisado aí. Semana que vem tem mais bloco Saúde do Homem voltado para o Novembro Azul. Professor, muito obrigado por mais essa aula, essa entrevista e até semana que vem. Que é isso, um prazer muito grande, Joaquim. Prazer é Ótimo todo dia meu. para você. Professor Dr. Marcos Tobias Machado, urologista da Oroprocto, falou com você.